Podemos? Pode sim, doutora. Boa noite a todos. Sou a doutora Sandra Bastos, presidente do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ. Inicialmente, eu quero agradecer ao presidente da SOPERJ, Dr. Cláudio Roineff, e à diretora de Cursos e Eventos, doutora Márcia Fernanda da Costa Carvalho, pelo apoio ao nosso departamento. Hoje faremos o nosso primeiro evento online de 2023, em que moderadores e palestrantes todos são membros do nosso departamento científico. Falaremos sobre atualização da asma na criança e no adolescente. Serão 2 palestras, tendo como moderadores Dr. José Laerte Bechar e eu. Ao final, teremos 20 minutos para comentários e perguntas aos nossos palestrantes. Dr. José Laerte Bechar, atualmente em Portugal, mas participando ativamente do nosso departamento. Ele é professor adjunto licenciado da disciplina de Imunologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e, atualmente, investigador do Sinteses, que é o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. José Laerte apresentará a primeira palestrante e eu a segunda. Passo a palavra para o meu colega, Dr. José Laerte. Olá a todos, boa noite em primeiro lugar. Queria agradecer a Sandra, presidente do Departamento de Alergia da SOPERJ, pelo honroso convite para estar aqui com todos e revê-los mesmo que à distância, já que nesse momento estou tanto quanto longe do Brasil, mas é uma imensa alegria podermos conversar um pouco nesse evento do Departamento de Alergia da SOPERJ. E teremos hoje 2 palestras excelentes sobre o tema de atualização na asma, na criança e no adolescente. Eu gostaria de convidar, então, nossa primeira palestrante, querida amiga doutora Adriana Paiva de Mesquita. A Adriana é alergista e pneumologista pediatra no Hospital Municipal de Jesus. Vai nos falar sobre novas diretrizes do tratamento da asma na criança e no adolescente. Adriana, eu acho que o tempo ficou estabelecido que seria algo em torno de 20 minutos, acho que mais ou menos isso. Acho que é um tempo ótimo para poder, depois, ao final, depois da palestra da Lisiana, podemos conversar um pouco, discutirmos um pouco também sobre esse assunto que é tão interessante e do interesse de todos aqui presentes. Adriana, boa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Eu queria agradecer, né, a doutora Sandra, né, que é a nossa presidente, pela oportunidade de estar aqui essa noite falando com vocês sobre um tema tão importante, né, na Semana Mundial de Asma, né, de comemoração da asma, um tema extremamente relevante e que a gente vai discutir principalmente a asma no contexto do tratamento preventivo. Eu vou compartilhar a minha tela. Todos estão vendo? Tá sim, doutora. Só bota em modo de apresentação, por favor. Foi. Foi? Bom, então eu vou tentar para vocês, orientar a minha aula para vocês, baseada no dia a dia do reconhecimento desses pacientes com asma, né, em todas as faixas etárias. Como nós sabemos, eu não tenho nenhum conflito de interesse. O meu tema são as novas diretrizes no tratamento da asma, principalmente focada no tratamento intercrítico. Eu baseei a minha aula principalmente no documento global, né, que é a Iniciativa Global de Asma, que é a GINA.
nós baseamos, né, nós alergistas, pneumologistas, pediatras, nos baseamos muito nesse documento, e esse documento é um orientador para quem trata e reconhece esses pacientes com asma, e o interessante desse documento é que ele está ficando cada vez mais robusto, né? A primeira descrição da Gina foi há cerca de 30 anos atrás, e a gente, a cada ano, né, com os estudos que são publicados, com as meta-análises, ele é um compêndio de vários estudos robustos sobre asma, e existe um comitê que forma a iniciativa Gina, e lá se discute as melhores estratégias para o reconhecimento, para o diagnóstico e para o tratamento da asma, assim como apêndices para asma grave e para asma em diferentes faixas etárias. Então, definindo a asma, né, ela é uma doença com caráter heterogêneo, ou seja, ela tem várias formas de apresentação, então muitas vezes a gente tem atraso de reconhecimento, diagnóstico, e ela é usualmente caracterizada por uma infecção crônica das vias aéreas. Ela é definida por sintomas respiratórios como chiado, tosse, falta de ar, dor torácica, sensação de opressão torácica, que varia de intensidade ao longo do tempo, juntamente com limitação variável do fluxo expiratório. Essa é a definição mais clássica de asma, entretanto, a gente sabe que é uma doença que se caracteriza por carga genética diferente, com expressão para o mundo, ou seja, expressão fenotípica diferente a partir desses endótipos, né, de asma. Com isso, é uma doença que tem apresentação heterogênea, e pela apresentação heterogênea, eu posso ter momentos diferentes para o desenvolvimento da asma, ou seja, eu posso ter o paciente asmático pequeno, criança, posso ter a primeira manifestação de asma quando eu estou grávida, eu posso ter a primeira manifestação de asma quando eu estou mais velho. E essas manifestações são muito diferentes. E a partir desse reconhecimento é que a gente vai traçar a nossa estratégia propedêutica e terapêutica. Então, como eu já comentei, uma síndrome clínica heterogênea, onde eu tenho diferentes fenótipos, que são diferentes clusters, né? E a partir daí, a partir do reconhecimento desses fenótipos de asma, é que eu vou tentar direcionar o meu tratamento de forma individualizada, com terapias que a gente considera as terapias mais alvo. Então, a asma na criança, né, a maior parte das vezes, esse slide eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia da prevalência da asma infantil, né, a maior parte das crianças com asma atópica tem a asma que a gente chama de asma T2 high, ou seja, a asma com predomínio de IgE alta, eosinófilo, né, e são pacientes asmáticos que correspondem aos 2/3 dos asmáticos pediátricos, né? Os 2/3 dos pacientes com asma correspondem aos asmáticos T2 high, tá? E ela é mais comum em criança. Essa característica, ela é interessante porque são os melhores respondedores de corticoide. Então, na estratégia de tratamento, a criança se beneficia com esse tipo de endótipo / fenótipo. Então, quais seriam os objetivos do tratamento da asma? Visto que é uma doença que é pouco reconhecida, apesar de toda a evolução técnica, com medicamentos, com dispositivos, com estratégias para o reconhecimento, ainda é uma doença que mata e ainda é uma doença que tem a sua prevalência aumentada em todo o mundo, né? Mas, visto que isso está acontecendo, é mais do que importante que nós, pediatras, pneumologistas, alergistas, especialistas ou não, médicos de família, sejamos treinados para que o paciente com asma não deixe de ser reconhecido e que a gente consiga fazer o melhor tratamento para ele para minimizar risco futuro, ou seja, exacerbações, idas a emergências, internações e a limitação fixa do fluxo aéreo. O diagnóstico da asma, ele é clínico, baseado na anamnese e no exame físico. Então, quando a gente faz uma anamnese buscando a doença de pequenas vias aéreas, a gente geralmente tenta caracterizar o início dos sintomas, a intensidade dos sintomas, a gravidade dos sintomas, a utilização de medicações
que são mais específicas para a doença de pequenas vias aéreas, como as medicações broncodilatadoras e medicações à base de corticoide sistêmico, e tentamos perceber se essa doença, né, tem um caráter repetitivo, recorrente, né, interfere na qualidade de vida da criança e do adolescente e, secundariamente, da sua família. Se essa criança que tem a doença de pequenas vias aéreas e que pode ser uma asma, se ela tem asma mesmo, porque nem tudo que chia é asma, e se ela teria algum outro diagnóstico diferencial. Ao perceber esse paciente, se ele tem alguma alteração no exame físico que fale sobre ou fale a favor de uma doença pulmonar crônica, é importante eu tentar separar o joio do trigo, tanto na criança quanto no adulto. Né? Na criança pequena é mais difícil, porque a doença de pequenas vias aéreas, a asma, pode ser iniciada, a marcha atópica pode ser iniciada após uma bronquiolite viral aguda. Então, é importante eu fazer a cronologia dos fatos, tentar estratificar a faixa etária, tentar avaliar muito bem, através da minha anamnese, sobre o início dos sintomas e tentar identificar se essa doença de pequenas vias aéreas compromete ou não o crescimento e o desenvolvimento, se essa doença de pequenas vias aéreas pode estar relacionada a alguma doença infecciosa, como a tuberculose, se essa doença de pequenas vias aéreas pode estar baqueteando o dedinho da criança, mostrando que ela tem uma hipoxemia e que talvez não seja uma asma, tá? Mas a partir dessa história, dessa anamnese inicial, é interessante que a gente tente fazer, principalmente nas crianças maiores de 6 anos e nos adolescentes, uma avaliação funcional, para eu ver se eu tenho, de fato, uma curva que fale a favor de doença obstrutiva de pequenas vias aéreas, com o VF1 baixo, o tifenor, né, e uma capacidade, um pico de fluxo mais baixo. É uma doença que eu reconheço não somente clinicamente, mas que eu sou orientada a pensar no diagnóstico de uma asma atópica ou até de uma asma não atópica, buscando biomarcadores de inflamação. E quais são esses biomarcadores de inflamação? Os mais simples, eosinófilo, IgE, né, e óxido nítrico exalado. O óxido nítrico exalado não está muito no nosso meio, mas ele é uma ferramenta que nos ajuda tanto a reconhecer inflamação, quanto a verificar prospectivamente com o tratamento se o paciente permanece inflamado. Bom, então, para a gente começar a raciocinar em cima de asma, eu vou colocar esse caso clínico aqui e a gente vai trabalhar em cima desse caso clínico. Esse é um menino escolar, é um caso clínico real, de 15 anos, do sexo masculino, que chega com tosse e cansaço. Ele foi encaminhado por crises frequentes de tosse, cansaço e chiado, apresentando crises semanais, requerendo o uso de broncodilatadores e corticoides sistêmicos para alívio. Ou seja, ele tinha muita crise há cerca de 4 meses. A última crise aconteceu há cerca de 2 semanas, necessitando de internação. Refere despertares noturnos, uso de broncodilatador, SABA, no caso salbutamol, para alívio, cerca de 3 vezes por semana. Não tem conseguido jogar bola e começou a faltar à escola. Então, você já nota aí um menino escolar de 15 anos com queixas bem exuberantes, né, e já com queda de qualidade de vida. HPP, ele teve uma bronquiolite com 1 mês de vida, apresentou, a partir dessa bronquiolite, crises recorrentes de broncoespasmo até cerca de 3 anos, né, onde foi feita uma intervenção com terapia inalatória intercrise, com beclometasona, que é um corticoide inalado, cerca de 1 ano. Desde então, apresenta cerca de 3 crises de broncoespasmo por ano. Sua mãe relata que usava medicações somente para crises, relato de 2 pneumonias sem internação e apresenta, além disso, sintomas nasais persistentes, como coriza, espirros e obstrução nasal, que não atrapalhavam o sono. Ficou bem durante a pandemia da Covid-19, sem crise. Foi uma criança que na história neonatal não teve prematuridade, foi a termo, mas teve a ausência do aleitamento materno, que pode ser um fator de risco para a bronquiolite viral aguda, que pode ser um fator de risco para o início da marcha atópica. Tem um pai asmático, então ele tem um índice preditor de asma positivo como critério maior e que também não faz tratamento. Ou seja, esse menino ficou durante muitos anos da vida dele sem o reconhecimento
da doença de pequenas vias aéreas, de uma provável asma, né? E com história familiar de atopia. A história ambiental, a casa com 2 cães e a mãe fumante. Então, diante dessa anamnese, o que a gente tem que considerar quando a gente está olhando uma criança nesse sentido? Essa HDA dele já fala de muita sintomatologia, de muita utilização de medicação broncodilatadora para alívio e de muita utilização de corticoide sistêmico. Ou seja, ele tem, né, pelo questionário de controle da asma, que é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para poder fazer um diagnóstico de controle de asma ou descontrole, né, é bastante exuberante. É uma criança que tem despertares noturnos, utiliza medicação de resgate, já está apresentando limitação das atividades por asma e tem bastante sintomas durante a semana, tá? Com relação a essa ferramenta que é o questionário de controle de asma, é uma ferramenta que a gente utiliza muito para verificar depois do início do tratamento da asma. Então, em termos de exame físico, ele é um menino eutrófico, sem baqueteamento digital, chega no ambulatório de pneumoalergia sem crise, com um pico de fluxo de 70% do previsto, tá? Com sibilos bilateralmente, mas sibilos esparsos, membros inferiores sem baqueteamento digital. Então, diante dessa situação, nós chegamos a uma impressão diagnóstica de um menino com doença de pequenas vias aéreas, escolar, né? E com um ACQ, que é um questionário de controle de asma, com uma asma indicando uma ausência de controle. Aliado a isso, não reconhecemos nenhuma outra comorbidade, a não ser a rinite alérgica, que pode estar presente no paciente asmático em torno de 80% dos casos. Porém, a gente fecha a impressão inicial de como sendo uma asma, inicia a propedêutica, mas sempre pensamos, antes de escolher a terapêutica, nos diagnósticos prováveis diferenciais. Então, na primeira avaliação desses pacientes, o que é importante a gente fazer? Tentar confirmar o diagnóstico clínico. Pré-tratamento, se for possível, tentarmos fazer uma avaliação de prova de função, o que não é acesso para todos os serviços. Mas a Gina recomenda que você faça para você tentar verificar se existe uma reversibilidade à prova ao broncodilatador, ainda sem a utilização do corticoide inalado. Verificar comorbidades e escolher o melhor tratamento individualizado que, né, vocês já conhecem, né, essa tabela, é a tabela da Gina, essa é a tabela da Gina 2023, onde a gente tem que pontuar, de acordo com a faixa etária, o tratamento personalizado, considerando a avaliação, ajuste e revisão de acordo com a necessidade individual. Então, eu confirmo o diagnóstico, eu tento pensar no controle dos sintomas, verifico se eu posso corrigir fatores de risco modificáveis, como descontrole ambiental, reconhecer comorbidades, tentar definir, dentro da gravidade desse paciente com asma, qual será a melhor estratégia terapêutica e qual é a apresentação clínica dele, ou seja, ele se encaixa num paciente com sintomas de asma leve, com sintomas de asma moderada, que estariam dentro do STEP 3 e 4, ou com sintomas de asma grave. Então, esse nosso paciente que tinha sintomas frequentes, virgem praticamente de tratamento, sem nenhum acesso à terapia inalatória, né? Nós vamos classificá-lo, né, de acordo com os STEPs da Gina, e dentro desses STEPs da Gina, nós temos as medicações que nós chamamos de medicações controladoras preferidas, que é a primeira coluna, tá? E as medicações controladoras alternativas. A Gina atual denomina essa terapêutica como controle preferido e alívio como track 1. O controle alternativo e alívio opcional seria denominado de track 2. Então, a primeira medida que a gente tem que avaliar, no caso desse caso descrito, era a persistência dos sintomas, as idas à emergência, já num paciente que não tinha nenhum tipo de tratamento. Então, o que a gente vai tentar encaixar esse paciente?
seria no STEP 1, 2, com dose baixa de corticoide inalado associado ao formoterol, caso necessário? Provavelmente não. Esse paciente já é um paciente que tem mais sintomas, que acompanha a exacerbação, tem idas à emergência, então provavelmente esse paciente já se encaixa num STEP 3 ou 4, tá? E visto que ele foi um paciente que teve zero início de tratamento, né, a gente optou, né, ou preferiu encaixá-lo na dose baixa de manutenção de corticoide inalatório associada a um beta-2 de longa duração. Então, nessa faixa etária, vocês vejam pela tabela que a maioria dos STEPs da GINA mantém o corticoide inalado associado a uma medicação de broncodilatação de longa duração. Então, STEP 1 e 2 preconiza que você faça dose baixa de corticoide inalado com formoterol conforme demanda, ou seja, são sintomas bem ocasionais de asma. Foi um menino que eu atendi hoje no ambulatório de manhã. O STEP 3, dose baixa de manutenção com ICS mais formoterol, e aí você vai consultar a tabela para avaliar qual seria a dose baixa desse menino de 15 anos. O STEP 4 seria uma dose média de manutenção com corticoide inalado mais o formoterol, e se esse paciente não melhora ao longo do seu escalonamento, você vai fazendo o STEP up, você vai escalonando até você verificar se ele precisa, de fato, de uma terapia mais efetiva, porque ele tem uma asma grave. Então, os STEPs mais altos da asma, eles são revistos a cada consulta. A cada consulta que o paciente vai, depois de decidida uma terapia inalatória intercrítica ou de alívio ou de manutenção, você precisa revisar, acessar e ajustar o tratamento de acordo com a resposta. Essa resposta vai depender da gravidade do paciente. Existem pacientes com asma no início do tratamento que você precisa revisão dentro de 1 mês, porque eles têm uma doença mais séria. Outros requerem a revisão cerca de 2 meses depois para você reavaliar a terapêutica. Com relação ao controle alternativo, que é o TRACK 2, né, a gente tem os pacientes do STEP 1 utilizando o corticoide inalado sempre que requerer o SABA, é uma forma alternativa e certa também de você poder prover a terapia inalatória. A dose baixa de manutenção com corticoide inalatório, a dose baixa de manutenção com LABA e corticoide inalatório a partir da etapa 3, 4 e 5, e a partir desses steps mais altos, eu adiciono antimuscarínicos, que é o tiotrópio, que é o LAMA, ou então eu fenotipo o paciente considerando a possibilidade de utilização de um imunobiológico. A partir do STEP 4, gente, já é interessante que você pense em encaminhar para um especialista. Com relação à medicação de alívio, no TRACK 1, o alívio está sendo considerado nos pacientes adultos e acima de 12 anos, com dose baixa de formoterol, com corticoide inalado, tá? Conforme necessário. Isso a gente chama de terapia, eu vou comentar de 6 a 11 anos, que é a terapia MART. E a dose de alívio no TRACK 2 pode ser considerada com beta-2 conforme a necessidade ou a novidade da GINA 2023, que é a associação do corticoide inalado mais SABA. Essa última coluna, com outras opções de controle, né, são opções que normalmente a gente deixa para a última instância, que é adicionar o antileucotrieno, adicionar, né, a Edlite. Normalmente a imunoterapia sublingual é a preferencial no paciente com asma, porque ela é mais segura, mas o ideal é que a gente faça essa medicação com o paciente já controlado. Então, eu avalio primeiro o paciente, rinite e asma não controlado. Qual foi a recomendação de tratamento inicial dele? Dose baixa de corticoide inalatório mais formoterol diário, tá? Que no caso seria o formoterol com budesonida na dose de 6.200, podendo chegar à máxima dose de 400 dia. E o alívio dele é de formoterol, dose baixa, associada conforme necessário. Como recomendação alternativa,
desse paciente que nós escolhemos escalonar no STEP 3, ele foi iniciado, pode iniciar também uma dose baixa de corticoide inalado com LABA, e aí eu já não estou colocando formoterol, e alívio com beta-2 agonista conforme necessidade, ou ICS mais SABA conforme a necessidade. Então, aqui, esses medicamentos e doses da GINA TRAC 1, para ratificar com vocês, né, que a partir de 6 anos de idade eu posso lançar mão da terapia MART, que é a medicação de alívio, sendo a mesma medicação de controle, tá? E escalonando essa medicação de alívio e controle de acordo com a faixa etária do paciente. No paciente de 6 a 11 anos, que eu vou falar a seguir, a gente considera, pela terapia MART, doses muito baixas ou dose, né, de corticoide inalado ou dose baixa de corticoide inalado. Como eu comentei com vocês, se eu precisar, né, elevar o meu STEP, eu não tive controle, eu chequei a medicação, vi os diagnósticos diferenciais, o meu paciente tem voltado requerendo mais medicação como forma alternativa e aliada à terapia inalatória com o LABA associado ao corticoide inalatório, eu posso lançar mão de uma medicação antimuscarínica. Acima de 6 anos, que é o tiotrópio, essa medicação já foi aprovada a partir de 2018. E ele é uma medicação que não é para ser usada como uma monoterapia. Com relação aos imunobiológicos aprovados, né, que estão no STEP 5, eu tenho o anti-IgE, que foi o primeiro imunobiológico aprovado para o tratamento da asma grave, que eu posso utilizar em crianças acima de 6 anos, que não controlaram e estão requerendo o STEP 5, que são, de fato, asma grave e não asma de difícil controle, que a diferença entre a asma grave e a asma de difícil controle é aquela asma que, de difícil controle, é aquela asma que não tem adesão. E a asma grave é aquela que está com toda a terapia inalatória correta, com adesão, com todos os diagnósticos diferenciais excluídos e ela não tem controle. Então, eu posso lançar mão do anti-IgE ou da anti-L5, que é o mepolizumab, a partir de 6 anos, ou do anti-L5R, que é o benralizumab, para classificação de asmas já fenotipadas, a asma T2 eosinofílica. E quando eu tenho uma asma alérgica eosinofílica grave associada à dermatite atópica, eu posso lançar mão do dupilumab. Com relação aos exames complementares desse paciente, ele tinha um padrão obstrutivo grau leve, tinha 1.390 de eosinófilo, uma IgE acima de 500, sensibilização aos ácaros, a raio-x de seios da face mostrava apenas hipertrofia de corneto e o raio-x de tórax sinais de hiperinsuflação pulmonar, ou seja, de fato era uma asma T2 alérgica. Ainda sobre o caso em questão, apesar da terapia instituída, ele teve manutenção dos sintomas, idas à emergência e uso frequente de medicação de alívio, ou seja, questionário de controle de asma ainda era uma asma não controlada com ACT baixo, onde a normalidade para ele seria acima de 20. Neste caso, o que deve ser revisto? Adesão, técnica inalatória, acesso ao tratamento? Muitos pacientes economizam terapia inalatória para ela durar muito tempo. Muitos pacientes esquecem de fazer, e o adolescente é um paciente que, quando controla, esquece. Então, é sempre importante a gente ratificar a adesão ao tratamento antes de fazer qualquer modificação de estratégia terapêutica. Verificar comorbidades, se o paciente tem obesidade, se o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico, se tem doença obstrutiva de via aérea superior ou outra doença que possam estar promovendo o não controle da asma. E a decisão vai ser promover o step-up, se a adesão e técnica inalatória forem adequados, e aprofundar a investigação, pois nem tudo que sibila é asma. O teste do SOR foi realizado, foi normal. A tomografia de alta resolução mostrou atelectasias, que são comuns nas doenças de pequenas vias aéreas, e onde tinha uma área de atenuação em vidro fosco, que pode ser uma área pós-pneumonia, e os brônquios se mostravam espessados e de distribuição difusa. Muitas vezes o paciente com asma tem distúrbio de aeração na tomografia de alta resolução. Oi, doutora Adriana, a senhora ficou mutada.
Tá mutada, tá mutada. Adriana, você está sem som. Tá sem som, doutora. Abre o microfone. O seu microfone está desligado, Adriana. Doutora, o microfone, doutora, Adriana. O microfone, ele tá mutado, é só apertar de novo para ativar o microfone. Na barra de baixo, Adriana, clica no microfone, que ele está cortado. Só clicar na barra inferior para abrir o microfone. A gente não tá escutando, doutora, é só apertar no microfone. No microfone, doutor. Tem um botão de sair, tem compartilhar, escrito microfone. Ele tá cortado. É só clicar de novo nele. Foi, agora foi. Pode falar, doutor. Mas eu tenho que compartilhar a apresentação novamente. Isso. Desculpa, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, doutora. Só botar aí em modo de tá apresentação, por favor. O quê? Botar aí em modo de apresentação, em tela cheia. Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Teste do suor dele, normal, eco normal. Então, esse paciente foi escalonado para o STEP 4, com manutenção mais alívio com ICS mais LAVA. E evoluiu 4 meses após, com melhor controle clínico, melhora do cansaço aos esforços, sem despertares noturnos, idas à emergência e com uso de pouca medicação para alívio. O caso clínico 2 é uma criança de 7 anos, com asma, e em uso de beta-2 agonista de curta duração, SABA, que é o salbutamol, e corticoide inalatório dose baixa, continuamente. Ele retorna ao polo de asma acompanhado de sua mãe para avaliar o controle clínico. Sua mãe relata o uso de medicação de alívio em mais de 3 vezes na semana, nas últimas 4 semanas. Nega a presença de sintomas noturnos ou limitação de atividade do dia a dia. O médico reavalia a adesão, a técnica e exclui outros fatores para o descontrole. Neste caso, a melhor opção para controle é... Então, eu já tenho um paciente nesse segundo caso, com uma faixa etária dentro de 6 a 11 anos, onde, dentro de 6 a 11 anos, eu vou tentar avaliar o tratamento personalizado dele de acordo com a história. Essa criança já não vem virgem de tratamento. Essa criança vem com algum tratamento, né? E nós vamos ter que reavaliar se esse esquema está sendo suficiente para a manutenção dessa terapia intercrise. Então, nas crianças de 6 a 11 anos, o tratamento personalizado para asma também vai do STEP 1 até o STEP 5, onde eu tenho o meu controle preferido e o meu controle alternativo, tá? Eu também ajusto através de STEP UP e STEP DOWN, tá? E escolho medicações à base de corticoides inalados para tratamento intercrítico e medicações à base de corticoides inalados com associações de broncodilatadores de longa duração. Então, de acordo com a gravidade da asma e dos sintomas que esse paciente tem, eu vou fazer, né, o escalonamento do tratamento dele. Ele se encontrava com uma asma descontrolada, já com dose baixa de corticoide inalado, que está aqui no STEP 2, e sem controle. Qual seria a minha opção terapêutica melhor no caso desse paciente? Subir para o STEP 3, fazer o STEP UP, já que a gente já fez um treino naquele paciente de 15 anos? Quais seriam as possibilidades que eu poderia utilizar neste paciente? Daí vem a novidade da terapia MART, que é a utilização da mesma medicação do controle para a medicação de alívio. Então, nesse paciente, eu poderia utilizar dose baixa no STEP 3 de corticoide inalado com LABA, fazendo, né, as medicações de alívio, ou poderia fazer a dose média de corticoide inalado, monoterapia, apenas com corticoide inalatório, ou fazer uma dose muito baixa de corticoide inalado associado ao formoterol, que eu chamo de terapia MART. Reparem que no STEP 3 e 4,
ele denomina dose muito baixa de formoterol com budesonida, né? Ou ICS mais formoterol, tá? E no STEP 4, ele considera dose baixa. E o que é dose muito baixa? Budesonida com formoterol, 100/6, ou seja, 6 microgramas de formoterol mais 100 microgramas de budesonida. E dose muito baixa, e dose baixa, 6 microgramas e 200 microgramas, tá? Se esse paciente evolui de forma inadequada ao controle, o que eu tenho que fazer? Aumentar a dose para a dose alta de corticoide inalado, associada ao LABA, e fenotipar esse paciente pensando no IgE. Só que antes disso, antes de eu pensar no imunobiológico, que é uma molécula mais de difícil acesso, o que eu posso tentar fazer com esse paciente que está com 6 a 11 anos, que eu já comentei com vocês? Adicionar o tiotrópio ou o antileucotrieno, que é o LTRA. Então, a grande mudança da Agenda 21 para a população de 6 a 11 anos foi a inclusão do esquema MART, a partir do STEP 3. Então, reparem, STEP 1 e STEP 2, o meu resgate é com baixa dose de corticoide inalado quando ele recebe... É com SABA, desculpa, é com SABA. Não é com medicação combinada, tá? E o ICS mais formoterol em dose muito baixa, está no STEP 3, de 6 a 100, e ICS mais formoterol em dose baixa no STEP 4. SABA, beta-2 de corticoide de curta duração, usado de forma isolada, parece aumentar exacerbações e gravidade das crises. Então, percebam, quando o paciente começa a ter mais gravidade, esse paciente acaba requerendo, de forma mais vantajosa, a terapia MART. E aí a gente vai ter que conversar muito sobre isso e lutar muito sobre isso, sob o ponto de vista de acesso. Aqui são as doses de baixa, média e alta dose de corticoide inalado, que eu falo para os residentes que é sempre importante que eles utilizem, que eles pratiquem no dia a dia, porque isso é difícil a gente ter decorado, tá? Então é importante a gente consultar na hora que a gente está definindo a dose baixa, a dose média e a dose alta nas diferentes faixas etárias. E o terceiro caso clínico, para eu terminar, é de um pré-escolar de 2 anos e 5 meses, com quadro de crises recorrentes de broncoespasmo, apresentando mais de 4 crises no último ano. Ele teve idas frequentes à emergência, com uso de broncodilatadores e corticoides sistêmicos, e a última crise, ele fez uso de salbutamol com prednisolonas 5 dias, há uma semana atrás. Nega sintomas nasais persistentes, somente quando resfriado. Teve bronquiolite aos 3 meses, então você vê que a doença viral está sempre percorrendo a história natural da doença asma. Então, é muito importante a gente perguntar se a doença viral é um dos fatores desencadeantes e se existem outros fatores desencadeantes. Isolado o vírus sincicial respiratório no painel viral, essa criança tinha dermatite atópica, lesões de eczema em face, tronco e dobras. E esse eczema atópico pode servir como um critério maior no índice preditivo de asma. Apresentava frequência de creche-escola desde os 18 meses, então exposição à doença viral, e um pai com dermatite atópica e fumante, ou seja, herdou a dermatite atópica do pai. E em casa tem um descontrole ambiental. Ausência de aleitamento materno, que aumenta o risco de sibilância em 70%, um teste do pezinho normal, com uma tripsina imunorreativa que deve ser avaliada para a exclusão de fibrose cística. É um paciente eutrófico, com lesões de dermatite atópica, sem baqueteamento digital, e apresenta no exame físico sibilância. Então, esse paciente é um pré-escolar, menor de 5 anos, com um padrão de sintomas consistentes para a asma. E esses sintomas referem o quê? Mostram para a gente que eles estão não controlados, é um bebê chiador, tá? Outros diagnósticos diferenciais devem ser considerados? Sempre. Nem tudo que chia é asma. Não comprem o primeiro diagnóstico, tá? Eu sempre preciso ponderar diagnósticos diferenciais. Hoje de manhã, no hospital, a gente estava vendo uma criatura menor de 5 anos que tem uma sibilância recorrente, mãe asmática e já com sinais de hiperinsuflação pulmonar, porém, uma história que
uma ausência de história de tuberculose, porém uma radiografia de tórax com adenomegalia hilar. Tá? Então, essa criança confirmou pela radiologia a adenomegalia hilar e aí parte para o diagnóstico diferencial da sibilância no pré-escolar com a tuberculose como causa. Checar comorbidades, outras doenças e estepar, né? Fazer a colocação de acordo com esse descontrole no STEP da Gina. E aí a gente decidiu fazer a corticoide dose baixa e o salbutamol para alívio. Então, sempre percorrendo essa realidade, sempre olhando. É uma criança com uma sibilância viral infrequente? Qual seria a minha escolha preferida? No STEP 1, demonstra que eu preciso o quê? Eu tenho evidências insuficientes para usar corticoide inalatório em dose diária. Eu vou considerar como alternativa a utilização do corticoide inalatório de forma intermitente no sibilante mais ocasional. Mas esse sibilante está começando a dar mais trabalho, ele está começando a requerer a utilização repetida de broncodilatador para alívio e corticoide, ele está apresentando muita crise, então eu tenho que considerar a dose baixa de corticoide inalado como uma terapêutica preferencial para o controle, tá? De forma alternativa, eu posso tentar um antileucotrieno e a gente está realmente na faixa etária pediátrica tendo bastante cuidado com a utilização do antileucotrieno em virtude dos efeitos colaterais psíquicos que estão sendo descritos ultimamente na literatura. Mas é uma droga com uma ação anti-inflamatória excelente, mas que a gente não pode usar de forma desordenada. Não controlei esse paciente, dobra a dose baixa de corticoide inalado, tá? Não controlei, reparem que esse paciente pré-escolar não faz imunobiológico, ele está no STEP que vai até o STEP 4 e eu tento, nesse momento, encaminhar para o especialista, posso até adicionar o antileucotrieno, aumentar a dose do corticoide inalatório, mas eu preciso da ajuda do especialista. Aqui, só para ratificar as medicações, resumindo os pontos importantes. Na Gina 2023, a gente teve, né, um esclarecimento sobre a terminologia dos medicamentos, né, medicações de controle, né, termo controlador substituído por tratamento de manutenção, ou tratamento contendo ICS, né, e termo AIR anti-inflamatório aliviador, quando eu falo do ICS formoterol e ICS mais SABA. São denominações atuais. Cada país deve adaptar a Gina à sua realidade, né? O Brasil tem muita coisa ainda para melhorar, tá? A Gina também atualmente reforçou esses pontos chaves do acesso, do ajuste e da revisão. É fundamental que a gente faça isso, tá? O track 2, né, da adição do ICS mais SABA para alívio em adultos e adolescentes vai fazer diferença, porque a gente não vai utilizar tanto SABA, o SABA aumenta o eosinófilo, o SABA aumenta a inflamação, o SABA aumenta risco de morte e aumenta risco de exacerbação grave, tá? E também agora é interessante a publicação do guia de doses para a terapia TREC, né, 1, e a terapia MART, porque a gente sempre fica, né, quantas doses de formoterol com corticoide inalado eu vou utilizar para o resgate? Quanto tempo eu faço? Isso a gente vai poder falar um pouquinho melhor na discussão, tá? Porque todos estão formando opinião. Mepolizumab, que foi liberado para crianças acima de 6 anos, a Lisiane vai falar bastante sobre isso, que é a ponderação sobre o uso do inalador, tá? A cada dia que passa, vão existir novos dispositivos que não vão utilizar o HFA como fonte de acesso à via aérea, né? Nós precisamos chamar a atenção para a conscientização do tratamento e reconhecimento da asma leve, porque a asma leve não diagnosticada é uma asma que exacerba e mata, tá? Na Gina também teve um comentário também falando sobre o guia de tratamento de asma severa e exacerbação, e uma observação interessante, que eu acho que seria interessante vocês consultarem, é sobre a utilização de ICS, salmeterol, e ICS, vilanterol, no caso, Seretide-Relvar, devem ser interrompidos quando se usa antirretrovirais no tratamento da COVID.
e no manejo dos pacientes com aspergilose broncopulmonar alérgica, pelo risco de reações adversas do ponto de vista cardiovascular. Asma, para as minhas conclusões, ela é uma doença superdinâmica, acomete diferentes faixas etárias. A asma leve não reconhecida pode levar a aumento de morbimortalidade. Diagnósticos diferenciais devem ser considerados. Falta de adesão e técnica incorreta são as principais causas do não controle da asma. E organização na abordagem do paciente com asma na infância e adolescente previne riscos futuros e mortalidade. Muito obrigada, desculpe aí a aula longa. Obrigado. Adriana, parabéns. Obrigada. Sandra, agora é com você. Adriana, parabéns. A sua apresentação foi excelente e que mostrou... Muita coisa para falar, muito difícil, tem Sandra. muita coisa. Não, mas mostra como o GINA é importante, porque ele vai orientar você nas boas práticas clínicas para buscar o tratamento adequado com seus diversos steps. Muito boa sua aula. Agora, para que tenha sucesso o GINA, com seus vários steps, nós vamos chamar agora a nossa segunda palestrante, que vai falar sobre os dispositivos inalatórios, como utilizar. Porque se esses dispositivos inalatórios não forem utilizados... Ué, eu estou sem imagem, desculpa. Se esses dispositivos inalatórios não forem utilizados de forma correta, nós não vamos ter sucesso no nosso tratamento. Então, eu quero chamar a doutora Lisiane Nunes de Castilho Santos, chefe do Serviço de Alergia e Imunologia do Instituto Fernandes Figueira, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz. Lisiane, a palavra é sua. Obrigada, Sandra. Deixa eu colocar já aqui a apresentação. Estão todos vendo? Sim, doutora, pode continuar. Então, tá bom. Ok. Obrigada aí pelo convite a Sandra, que é uma mentora aí na minha formação. É um privilégio poder dividir essa mesa com ela e espero fazer jus aí lá no Figueira, a continuidade, todo esse processo aí que ela começou naquela instituição e fez brilhantemente. E agora no direcionamento aí da Comissão de Alergia da SOPERJ, é um grande orgulho poder estar aqui com ela. Bom, vamos à aula, que é essa hora da noite, está todo mundo aí já no cansaço do dia, né? Mas a Adriana já pôde trazer para a gente a excelente informação, né, das diferentes formas, né, das diferentes quantitativos de medicação para a gente utilizar, mas a gente precisa observar, principalmente na faixa etária pediátrica, como utilizar de forma adequada. As doenças respiratórias, ainda na infância, adolescência e também na faixa etária adulta, ainda são responsáveis por elevada morbimortalidade, internações hospitalares, visitas a emergências, né? E ela requer um tratamento adequado, um manejo adequado, para que se evite, né, esses comprometimentos, tanto de forma aguda, crônico, e também até mesmo dos complicações futuras, né? A via inalatória, então, ela já vem sendo utilizada há bastante tempo, iniciou com os nebulizadores ali desde por volta de 1800, com um aprimoramento aí ao longo dos anos, né? E os dispositivos inalatórios, eles perfazem aí por volta de 1950, 1960, as primeiras descrições de dispositivos mais encorpados, né? É uma via boa de escolha, porque a maioria das medicações, elas têm um efeito de ação de forma rápida, né? E tem uma ação local, realmente atuando efetivamente nas demandas onde estariam comprometidas e com menor risco de efeitos adversos, né? Porém, nem tudo é perfeito, né? Cho e Reis realizou uma revisão sistemática com uma meta-análise e verificou, né, nesse grupamento de estudos que cerca de 80%, 87% apresentavam erro na técnica inalatória, pelo menos em um dos processos. Então, isso é
gravemente comprometedor, né? Porque se a gente não chega à medicação de forma adequada, provavelmente a gente não obtém um controle adequado dos nossos pacientes, né? E depois, Flaserol, observaram que isso não é simplesmente, às vezes, do paciente não entender. Numa outra revisão feita por ele, né, por o grupo, observou que apenas 15% dos profissionais de saúde, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, né, conseguiam orientar todos os processos de forma adequada para esses grupamentos de pacientes. Ou seja, nós temos um fator de culpa nisso, e é adequado que a gente fique atente a esses tenhamos atenção com esses fatores, para que realmente a gente possa otimizar a terapia dos nossos pacientes, tá? E o que seriam os dispositivos inalatórios, né? Eles tratam da produção de um aerosol, né, uma medicação com partículas, numa faixa que seja respirável, né? Então, ao longo do tempo, foi observado qual seria o tamanho, né, quais os microns, né, que seriam referenciados, que chegariam na via superior, na via média, na via inferior, e os seus efeitos adequados em cada um desses segmentos. Porque, por exemplo, a parte muscular a gente tem principalmente na via superior e média, a gente não tem tanto na extremidade. Então, cada um acaba tendo uma característica que acaba sendo mais adequado para cada instância, tá? Bom, então, esse processo, né, da terapia sob forma de aerosol, o que a gente observa no frasquinho, onde a gente compra nos diferentes dispositivos, seria uma dose nominal, é realmente a dose que é fornecida. Mas quanto que é realmente a dose que chega, uma dose terapêutica, uma dose que vai chegar lá e vai ter uma atuação de forma adequada? Diversos fatores eles podem influenciar desde a técnica de realização, como esse caminho dessa medicação, né? Desde características anatômicas da via respiratória desse paciente, em si também já temos vias maiores na parte superior, que elas vão se ramificando, chegando a ramificações pequenas, né, de cerca de 0,5 milímetro de diâmetro, lá nos alvéolos, né, ou bronquíolos, por exemplo. Temos as propriedades aerodinâmicas de cada um desses medicamentos. Existem partículas que são mais pesadas e elas acabam sendo facilitadas a depositar, ou seja, impactar mais na parte superior. Então, as partículas mais leves, elas tendem a ir mais para a periferia, mas tem que ser um leve que também não tenha chance realmente de atuar, e ele não seja novamente ventilado. O padrão ventilatório, né? Por exemplo, uma criança em crise, ela não consegue inspirar essa medicação de forma adequada, né? Então, às vezes, a gente precisa até olhar qual dispositivo seria mais adequado para cada um desses pacientes, né? E, às vezes, a gente vai lançar mão de outros dispositivos que... Doutora Lisiane, a senhora ficou mutada, tá com o microfone mutado. Tá sem som. Sem som, sem som, sem som. É só entrar no Teams de novo. Aí do lado do botão de sair tem o microfone. Ele tá cortado. Ele está querendo barganhar aí a aula. Espera aí, vê se Só agora... voltar de novo lá para a aula, por favor. Vê se foi o compartilhamento. Foi, Diego? Foi, Adequado? pode continuar. Tá bom, obrigada, Diego. Então, voltando aí um pouquinho, então, do padrão ventilatório de cada um, uma respiração mais curta acaba a medicação impactando mais na parte superior, né? Porque a gente precisaria de inspirações mais profundas de forma a chegar essa medicação na periferia. Então, isso tem a ver realmente com a técnica de inalação, a idade do paciente, o nível de entendimento. Então, os extremos etários, geralmente, eles têm mais dificuldade de formatos onde a gente precise mais da participação do paciente, e também a presença de doenças subjacentes, por exemplo, um distúrbio obstrutivo grave, uma presença de muito muco, um comprometimento do movimento mucociliar, todos esses são fatores que podem levar à interferência no grau de deposição adequada dessa medicação e adequada realmente uma dose efetiva para esses pacientes. Bom, falando um pouquinho mais só para entender desses mecanismos de deposição, a gente tem praticamente 3. O primeiro seria uma impactação inercial, que seriam aquelas moléculas de forma mais pesada, de mais de 5 microns, onde elas vão colidir
essas partículas das paredes das vias aéreas, principalmente as superiores, orofaringe, né? E depende muito do fluxo inspiratório. Se eu faço um fluxo muito rápido, né? Eu acabo gerando um acúmulo mais rápido dessa medicação nessas estruturas mais superiores, não me permitindo tanto a difusão para as vias aéreas inferiores. Um segundo mecanismo, e esse seria o mais adequado, assim, o mais efetivo realmente para a ação adequada dos medicamentos, seria a sedimentação gravitacional, onde esse efeito da gravidade das partículas, elas conseguem chegar mais na extremidade e exercem, né, uma deposição sobre essa estrutura, e aí, sim, exercendo a sua ação. É diretamente proporcional ao tamanho da partícula, né? Partículas menores conseguem chegar em distâncias mais distais, né? E inversamente a velocidade. A gente não pode ter um movimento tão rápido, porque é o tempo de contato, e aí, ela, pela ação gravitacional, ela conseguir depositar. Então, por isso, uma pausa inspiratória de 5 a 10 segundos, né? Quando a gente pede para o paciente fazer a medicação, e segurar, essa pausa acaba facilitando essa sedimentação gravitacional da medicação nesses locais. Geralmente, as partículas para esse mecanismo, eles têm cerca de 1 a 5 microns de tamanho, tá? E o terceiro mecanismo seria a difusão. Geralmente é o movimento browniano, que é o movimento pseudo-aleatório, né, que é caracterizado de partículas num líquido, né? E isso pode acontecer com as partículas muito pequenininhas. Então, as partículas muito pequenininhas, elas chegam, mas elas acabam não conseguindo depositar, e com a própria expiração, elas acabam sendo exaladas novamente. Então, esse tipo de mecanismo de deposição acaba tendo um escasso valor terapêutico realmente na ação dessas medicações, tá? Então, entrando propriamente nos tipos de dispositivos inalatórios, a gente tem praticamente 4 grupos, que seriam os nebulizadores, são conhecidos da população ali dos lactentes, né? Ultrassônicos e convencionais, inaladores pressurizados dosimetrados, que a gente encontra em determinadas literaturas como PMDI, né? Os inaladores de pó seco, que pode ser uni ou multidose, e os inaladores de neva suave. Agora, ao longo dos próximos slides, a gente vai falar brevemente um pouquinho de cada um e com a sua forma de ação, tá? Então, os nebulizadores, os principais, né? A gente hoje já tem outros, ali na frente a gente vai falar das novas terapêuticas, mas são praticamente 2, ultrassônicos convencionais. Os ultrassônicos, como é que acontece? Existe um transdutor, né? Uma plaquinha que fica aqui embaixo, estou até com medo de mexer e fechar meu som. Um transdutor que ele gera uma vibração e com isso pode gerar um aquecimento do líquido com a medicação que se encontra em cima. Ele produzem esse aerosol por essa transmissão dessas vibrações, né, produzidas por esse cristal. Com isso, eles têm um menor barulho, são nebulizadores de maior custo elevado, porém, para a maioria das medicações, se a gente tem proteínas envolvidas, isso leva um leve aquecimento e isso pode gerar uma desnaturação dessas medicações. Então, ele não é adequado realmente para a realização, principalmente de corticoides, antibióticos. A gente até pode usar os broncodilatadores sob esse formato, tá? Mas essas outras medicações a gente não é adequado porque a gente acaba perdendo a medicação. Os nebulizadores convencionais são aqueles onde a gente tem geralmente uma fonte compressora que vai gerar aerosol a partir desse líquido ali, né? E eles têm uma barreira em cima, onde ele acaba bloqueando as partículas maiores, que acabam recirculando, e saem as partículas menores, né? Então, acaba que os nebulizadores, de uma forma em geral, eles têm uma baixa eficácia. Apenas cerca de 10 a 20% em alguns estudos, é que essas medicações conseguem realmente atingir de forma adequada as vias distais, né? E, além disso, diferentes tipos de aparelho, diferentes formas de compressores, também essa variabilidade entre os aparelhos, tá? Então, essa é uma via que geralmente precisaria ser feita a criança ali, boquinha aberta o tempo todo, realmente para gerar essa inspiração, e acaba tendo muita perda da medicação. Então, quando a gente olha lá, né, quando a gente, falando um pouquinho de marca, não tem conflito de interesse com nenhuma indústria, mas, por exemplo, quando a gente olha o Pulmicort comparado, né, que é uma budesonida, sob forma de nebulização, a quantidade
da dose ofertada presente ali, ela é muito maior comparada com um dispositivo inalatório de outra forma. Por quê? Porque a dose entregue num formato de nebulização acaba sendo muito menor, tá bem? Bom, vamos para um outro grupamento que é amplamente utilizado, mas que cada vez mais ganha um olhar de cenário, porque eles precisam geralmente dos propelentes para exercer o seu efeito, que são os inaladores pressurizados dosimetrados, né? Que a gente conhece amplamente pelos SABAs ali presentes, mas também existem outros aí no mercado. E como é que eles acontecem, né? Eles têm a presença da medicação junto de um propelente, junto de aditivos, né? E também uma fase gasosa. Então, para a gente exercer o efeito, é preciso a homogeneização dessa mistura de fatores, né? E a gente fazer realmente a pressurização para daí liberar a dose. Alguns têm contadores de doses e outros acabam não tendo. Acabam sendo de baixo custo, são portáteis e estão prontos ali para serem utilizados em qualquer lugar. Eles, quando feito de forma isolada, diretamente na boca, né, existe essa técnica, ela pode ser feita, porém você precisa de uma coordenação muito adequada desse disparo e inspiração. Você faz o disparo e faz uma leve inspiração, tá? Porque não pode ser rápido, porque senão acaba retendo muito em orofaringe nas vias maiores, né? E você tem que fazer uma leve inspiração de forma mais contínua para que a gente tenha a maior parte daquele efeito gravitacional, tá? Uma outra problemática é que o propelente utilizado, e quando de forma ali mais direta, quando ele é feito diretamente, ele pode dar um leve gelo, né, em orofaringe, e a gente acaba parando o movimento inspiratório pela presença do propelente, né? Eles acabam tendo uma elevada deposição em orofaringe, né? E alguns indivíduos podem também ter própria broncoconstrição em função de alguns propelentes, tá? Inicialmente, eles eram presentes com o CFC, mas desde 1987, no encontro de Montreal, foi retirado, né, a presença do propelente, tem sido passado para o HFA, né, desde 2005 a maioria tem a presença, isso aumentou a eficácia desse tipo de inalador, né, com o CFC a gente chegava em cerca de 20% da medicação em via distal, já com o HFA a gente chega ali por volta de 55% da medicação nas vias, porque deixa a partícula menor e com um movimento um pouco menor realmente do spray, né? E com isso ele consegue chegar mais distalmente. Mas ainda acaba sendo um questionamento por todas essas condições ambientais, como a Adriana também já citou, tá? Então foi devido a essa dificuldade, né? O espaçador ele ganhou espaço, né? Principalmente para esses indivíduos que têm uma incoordenação, né, desse disparo versus inspiração. Então, eles ganharam um cenário, né, porque a presença do espaçador, ele diminui essa velocidade do aerosol antes de atingir a boca, ele também acaba tendo uma dispersão, principalmente, dos propelentes com esse espaço, né, e isso leva também uma facilitação do aumento da deposição pulmonar em até 2 vezes, né? E como tem menor deposição, principalmente em orofaringe, acaba tendo menos efeitos colaterais da corticoterapia inalatória, porque quando a gente deposita muito, a gente acaba fazendo uma absorção sistêmica dessas medicações, tá? Os espaçadores têm de diversas formas, tem caseiro, tem diversos volumes, e o volume tem que ser adequado também para as diferentes faixas etárias. O caseiro, a gente não tem o sistema valvular, que ele só libera a medicação conforme a inspiração. A gente precisa orientar realmente a respiração ali via oral, né, e menos nasal, para que realmente haja a facilitação da medicação chegar em via pulmonar. E a preferência é pelos nebulizadores de metal. Por quê? A superfície do metal ele acaba tendo um efeito menor eletrostático, né? Então, a medicação, o aerosol, consegue passar mais facilmente. Já a superfície de plástico,
isso acaba comprometendo, né? E isso também perfaz a forma de até mesmo higiene desses espaçadores, porque se a gente lavar, esfregar essas regiões, a gente aumenta essa força eletrostática dessas superfícies e cada vez mais a minha dose que chega ao local, ela acaba sendo menor do que a minha dose que eu estou fazendo efetivamente, né? Ela acaba ficando retida nessas superfícies. Tá? Então, os inaladores pressurizados dosimetrados com espaçador, ele pode ser com máscara, que a gente dá preferência na idade menor, ou diretamente na boca. Aí a gente precisa dessa coordenação, né, inalatória. Com máscara, acaba tendo uma eficácia um pouco menor quando comparado a ele feito diretamente na boca. Mas ele serve para todas as idades, reduz essa deposição em orofaringe pela essa diminuição da velocidade, e como há dispersão do propelente, diminui esse efeito cold freon, que é aquela pausa da inspiração pela presença do propelente gelando a via respiratória. De desvantagem, a gente precisa da substituição anual desses espaçadores. Geralmente os pacientes chegam com aquele espaçador ali utilizando há bastante tempo, né? É necessário uma lavagem semanal desses dispositivos, tá? Em água corrente, sem esfregar, com sabão neutro, né? Deixando secar, sem passar pano para realizar a secagem. E quando a gente faz uso da máscara, essa máscara tem que ser higienizada diariamente, tá? Aí só mais esse ponto que deve realmente deixar secar ao ar, ele diminui essa eletricidade estática ali que reteria essas medicações nesses locais. Então, essas são informações importantes que a gente deve adequar aos nossos pacientes, tá bem? Bom, como a gente falou ali no início, a maioria vem, um percentual vem com contadores de dose, mas alguns não são dosimetrados. E aí, como saber? Existe essa medida indireta desses dispositivos não dosimetrados, que a gente também pode orientar para o nosso paciente. Não é uma medida tão adequada, porque se eu ficar fazendo com uma recorrência, né, colocar numa vasilha d'água e observar se está cheio, ele afunda. Se ele boia, aquele medicação já acabou e eu só estou a presença do gás ali presente ou do propelente, né, que eles são mais leves, mas a medicação efetiva ela já cessou dentro daquele dispositivo. Só que a gente não pode ficar fazendo com uma recorrência, porque a própria presença de água ele pode obstruir, né, o local ali, o orifício de saída da medicação. Então, deve ser tentar um intervalo aí que realmente se acredite que essa medicação já esteja mais para o fim. Mas essa é uma forma, assim, caseira de tentar observar, porque principalmente quando a gente fala de SABA, né, que um paciente, às vezes ele vai usar 5 jatos de 6 em 6 horas. A gente tem ali em quase 10, 15 dias, se ele está utilizando por um tempo maior, né? Estou falando de 5, mas pode ser 8, esse dispositivo já vai ter cessado, né? Então, são nessas situações, principalmente, onde a gente precisa de observação, tá? Bom, passando para o outro grupamento, são os inaladores de pó seco, eles ganharam um espaço, né? Eles são isentos desses propelentes, eles são pequenos, portáteis, mas eles precisam que esse paciente ele tenha uma técnica para realização, né? Então, geralmente, uma criança escolar já consegue fazer ali por volta dos 8 anos de idade, né? A maioria deles tem contadores de dose e outros, eles são cápsulas individualizadas, onde vai ser realizado, vai furar essa medicação e ele vai inalar individualmente cada uma dessas cápsulas. Como desvantagem, eles requerem uma inspiração ativa, e que na criança requer um fluxo de cerca de 30 a 60 litros por minuto. Nem sempre isso é tão fácil, tá? Seu uso é limitado principalmente nas crianças menores de 8 anos, idosos e pacientes graves em franca insuficiência respiratória, porque não vai conseguir fazer uma inalação de forma adequada. Para esses multidoses, principalmente, a gente tem que ter bastante risco, observação com a umidade, porque a presença da saliva ali no orifício de saída, ele pode comprometer essa medicação, né? E também pode contaminar. Mas a gente não deve usar um pano úmido para limpar, a gente teria que passar
um tecido seco, um papel, para realmente realizar a higienização. Mas a umidade acaba retendo a medicação numa próxima inalação, se essa umidade ficar de forma constante. Então, lembrar também de orientar do determinado local de armazenamento, tá? E de desvantagem, principalmente aqui para o discos, algum desses carreadores, né, para o pó, o carreador utilizado é a lactose. Então, para aquele grupamento de alergia a leite de vaca grave, a gente pode ter comprometimento. Lá no Figueira, a gente teve um paciente que fez reação quando realizou a medicação em discos pela presença da lactose, tá? Então, a cápsula ela não contém, mas alguns, quando tem multidose, observar se ele não tem a presença de lactose, tá bem? Bom, falar de um outro grupo, mas que é menos frequente, né, menos disponível para a faixa etária pediátrica, ele só tem atualmente com 2 tipos de medicações, que é o tiotrópio, né, e um ultralaba. São os inaladores de névoa suave, uma ação mecânica, né, onde a medicação ela é impulsionada através desse ato mecânico, né, e forma-se uma nuvenzinha de aerosol, de duração de cerca de um segundo a 1,5 segundos. Essa nuvem ela é livre de propelente, a gente não precisa com isso, né? Ela tem partículas menores e ela acaba indo diretamente sem necessidade de um fluxo inspiratório elevado, né? E isso, consequentemente, leva a uma maior deposição pulmonar e uma menor deposição em orofaringe, ou seja, vai atuar mais adequadamente no sítio correto da medicação, tá? Aqui essa é uma cintilografia que eu acabo gostando, a gente acaba discutindo, né, que são diferentes dispositivos e o grau de deposição da medicação nessas estruturas. Esse aqui seria uma medicação em formato do aerosol dosimetrado, mas sem a presença do espaçador. A gente observa que está um azul mais claro. Quando a presença do espaçador, a gente vê uma maior concentração em regiões mais extremas, e esse, quando essa névoa suave, a gente observa essa maior concentração, né? Então, isso é uma forma de descrição. Claro, aqui com uma técnica bem correta, né? Mas os pacientes podem ter diferentes variações que são dependentes individualmente. Bom, e aí, qual o dispositivo e as diferentes faixas etárias? Então, para os lactentes, o mais indicado realmente são os nebulizadores, né, ou os dispositivos dosimetrados com espaçador e máscara, né, que daí mais fácil de carregar. Para os pré-escolares, seriam os dispositivos inalatórios com espaçador e máscara, e sem máscaras para aqueles ali a partir dos 5 anos, que eles já conseguem ter a coordenação, mas sempre você precisa observar isso, né? Já para os escolares, a gente já pode passar já a tirar esse espaçador, né? E, em alguns casos, se ele tiver uma coordenação ampla, for fazer alguma viagem, você pode até orientar a forma de uso, até mesmo sem espaçador. E os dispositivos de pó seco, eles já ganham um espaço nessa faixa etária. Para os adolescentes e aí adultos, né? Também os dispositivos dosimetrados com ou sem espaçador, os dispositivos de pó seco e os dispositivos de névoa suave, eles ganham maior espaço. Alguns novos dispositivos têm sido trabalhados, né? Nebulizadores que podem ser melhorados pela respiração, e isso a gente tem menor perda para o ambiente. Nebulizadores que apresentam partícula de tamanho adequado e débito alto, e isso permite, com menores partículas, chegar e um débito alto chegar nas vias mais periféricas. E tem aqueles outros que já estão desenvolvidos como nebulizadores ativados pela respiração. Já tem se estudado também a presença de inaladores digitais, onde o dispositivo seria conectado aos smartphones, né? Eles verificariam, né, a frequência e a qualidade dessas inalações e realizariam esse registro, e esse registro pode ser checado pela equipe de saúde num próximo atendimento médico. E aí, sim, a gente vai evitar aquelas histórias, eu fiz a medicação, e aí você vai observando que ele só fez ali no momento da crise, quando precisou, mas não usou com a frequência adequada e chega para a gente reclamando, né, que, na verdade, se queixando que não teve um controle adequado. Aí a gente conseguiria ter esse acesso numérico de realmente do grau de utilização.
Mas isso são as perspectivas futuras. Bom, concluindo, então, qual o melhor dispositivo inalatório e como utilizar? A pergunta que não quer calar, né? A cada consulta é necessário, como a Adriana já falou, essa verificação, né? A gente tem que ter o melhor dispositivo, é o melhor para o meu paciente. Então, para o aspecto de entendimento dele, da família, o melhor querer dessa família também, né? Nem sempre o que nós julgamos como melhor, às vezes é o mais adequado, né, para determinadas famílias, né? Então, a gente precisa dessa avaliação individualizada, se tiver de acordo com a terapêutica que formos orientar, né? Revisão, como sempre, né? Revisão não só de dose, mas rever na cada consulta a técnica, os cuidados, tanto quanto ao uso, quanto ao armazenamento, quanto à higiene, né? E isso permite realmente checar se essa terapêutica é uma falha terapêutica, né? Se ele tiver com tudo isso caminhando de forma adequada, ou se era uma falha realmente de realização, que às vezes a gente só precisaria adequar, tá? E reajustar sempre. Reajustar quando está crescendo, saiu de lactente, então eu posso passar para uma terapêutica que vai fornecer melhor medicação, né? Uma dose mais efetiva, e realizar essa adequação conforme as mudanças de faixas etárias. Bom, era isso que eu tinha para falar brevemente. Obrigado, espero ter acrescido alguma informação aí para o grupo. Lisiane, parabéns pela sua apresentação. Eu gostei muito, foi excelente. Vocês duas, Adriana e Lisiane, vocês fizeram uma apresentação em que vocês mostraram a importância do médico junto ao seu paciente. É de você analisar o paciente com cuidado. O Gina eu adoro, porque ele te dá um direcionamento e técnica inalatória. Eu considero a menina dos meus olhos, porque é lindo, entendeu? Se você não fizer isso correto e você não observar se o paciente está fazendo a medicação corretamente, essa paciente não vai melhorar, você vai achar que a gravidade e a morbidade é maior quando o que está acontecendo é que ele em nenhum momento fez a medicação de forma correta e não está apresentando melhora. Então, eu achei perfeito, vocês duas, amei. Eu não sei, Laerte, você quer falar alguma coisa? Acho que primeiro falar com os nossos participantes que quiserem mandar perguntas. Acho que temos aí pelo menos 15 minutos que podemos conversar. Se quiserem mandar pergunta aqui pelo chat. Mas eu queria fazer uma pergunta primeiro para a Adriana e depois para ambas. Adriana, de forma assim, bem rápida e resumida, né? Como é que a gente pode proceder para o diagnóstico de asma naquela faixa etária abaixo dos 6 anos de idade, onde temos realmente a maior dificuldade pelos diagnósticos diferenciais que se impõem, a própria bronquiolite, que é diagnóstico diferencial e pode ser também o pontapé inicial quando a criança já tem uma tendência para. Mas, de forma resumida, como que seria o approach para o diagnóstico de asma ou a investigação de asma numa criança com tosse e falta de ar e sibilância abaixo dos 6 anos? Então, Laerte, assim, a gente tem lá no hospital, né? A gente tem um leito, a gente tem uma enfermaria que a gente chama de leito qualificado para sazonalidade, né? De crianças com doenças virais. E o carro-chefe dessa enfermaria é a enfermaria de crianças com bronquiolite viral aguda. E elas, hoje, por exemplo, essa pergunta foi bem interessante, porque eu abordei uma mãe na enfermaria em que a criança tinha sido regulada para lá aos 4 anos de idade, e o diagnóstico que ela teve na UPA foi de bronquiolite. E a gente, assim, está fazendo um treinamento em rede, né, no Rio de Janeiro, porque é um diagnóstico que precisa ser reconhecido, o diagnóstico da doença viral e da asma do lactente. Então, quando é que eu vou descobrir? Adriana, a senhora ficou com o microfone som. mutado. Tá sem som. Adriana, está sem Alô? som. Agora estão me ouvindo? Você pegou até onde, Laerte? Desculpa.
Então, agora, quando eu vou... Aí parou. Tá. Então, quando eu vou abordar uma criança, menor que 5 anos, eu tento estratificar a faixa etária e nessa anamnese, nessa abordagem inicial, eu tento verificar o quê? Recorrência, né? O que faz com que esse paciente... como eu caracterizo bem essa doença de pequenas vias aéreas? Qual foi o primeiro episódio? O primeiro episódio aconteceu com que idade? Numa HPP, né? Essa criança está apresentando broncoespasmo de forma recorrente? Quantos episódios de broncoespasmo de forma recorrente e com que medicação ela está necessitando para alívio desses sintomas? Ela usa broncodilatador de curta duração? Ela é medicada com corticoide sistêmico? Ela interna por esse motivo? E aí eu tento identificar nessa história, nessa anamnese, que pode ser uma anamnese mais dirigida, se esse paciente tem mais de 3 episódios de broncoespasmo depois de um episódio de bronquiolite, ou pode não ter tido bronquiolite, tá? Eu abordo a história familiar, buscando uma hereditariedade, eu vejo se os pais têm um componente de atopia, se tem algum pai com asma ou dermatite atópica, porque aí a gente tem que relembrar os índices preditores de asma. Ainda na história, né, conversando com a família, eu pergunto se essa criança tem algum deflagrador, né, para doença viral, se ela frequenta creche-escola, se ela está mais exposta a doenças virais, se ela tem irmãos, né, se existe um irmão mais jovem que pode ser o carreador de vírus, né? Junto a isso, eu pergunto se existem outros sintomas associados, se essa criança tem refluxo, se essa criança tem alguma história de alguma doença infecciosa que pode circular por esse bebê chiador que é tuberculose, tá? Então, eu vou tentando mapear esse diagnóstico pensando numa doença que tem uma característica inicial aguda, mas que pode estar levando a um quadro subagudo, de evolução mais arrastada ou recorrente, persistente ou recorrente, tá? E aí, isso interfere no crescimento e no desenvolvimento dessa criança? Essa doença está levando a um prejuízo do crescimento e desenvolvimento? Então, assim, eu vou tentando percorrer, né, essa história inicial para tentar sempre identificar hereditariedade, alguma doença congênita, se existe infecção associada, se eu posso colocar aí no diagnóstico diferencial algum erro inato da imunidade, porque vai entrar dentro do diagnóstico diferencial do lactente sibilante. São inúmeras doenças, Laerte. Então, na verdade, o que eu tenho que ter, como pediatra que sou, eu tenho que tentar mapear esse doente como um todo, né, avaliando ele globalmente, para eu poder raciocinar dentro de um diagnóstico sindrômico e, a partir deste diagnóstico sindrômico, traçar a minha propedêutica e a terapêutica inicial. Essa terapêutica inicial não implica que ela possa ser reavaliada conforme esse paciente não controle, né? Eu já tive pacientes com anéis vasculares, né, com malformação aórtica, que tinham atopia, que foram bebês chiadores, que tinham índice preditores de asma positivo e que eu não consegui controlar, que eu tive que aprofundar a investigação e acabei descobrindo um duplo arco aórtico, que foi a solução do controle da sibilância do paciente. Então, assim, é um paciente que ele requer um olhar diferenciado do pediatra, aquele pediatra que está com o seu paciente, que teve uma bronquiolite, que foi isolado um vírus sincicial respiratório, que foi isolado um rinovírus, que teve algum isolamento viral, esse pediatra acende a luzinha se essa criança persiste com alguma manifestação de sibilância com recorrência e que pode estar atrapalhando a qualidade de vida da criança e da família e talvez comprometendo seu crescimento. Então, eu tento montar a propedêutica baseada nessas evidências. Adriana, muito obrigado. Só uma pergunta para vocês duas. Vocês acham que hoje é um exagero no uso de ICS-LABA, no sentido de provas terapêuticas que nunca acabam? Ou seja, uma criança que sibilou uma vez, entraram com o ICS-LABA, não sei porquê. Ela melhorou e agora ninguém para, porque se eu parar, vai voltar tudo de novo. Mas ninguém parou nem para ver se essa criança tem alguma doença. Então, queria ver a opinião da Lisiane e também da Adriana, se vocês acham
que essa impressão que eu tenho muitas vezes é que o maior trabalho é tirar o ICS Lab, mostrar que não tem nada, se isso é só uma coisa minha ou se vocês também veem isso. Não, eu também Pode tenho... falar, Alice. Eu também tenho observado isso, que idade cada vez mais precoce, né? Eu acho que antes havia uma resistência um pouquinho maior de se fazer numa idade maior, né? Mas cada vez a gente vem se deparando, às vezes, como primoterapêutica, né? Já começando com a associação, sem mesmo antes, né, nos pequenos, lançar mão de corticóides inalatórios de forma isolada. Eu também tenho essa sensação, Laerte. Porque... na verdade, né, o paciente pequeno, a gente tem que ter muito cuidado com o paciente pequeno, que dá zebra, dá ruim, né? E o paciente pequeno, ele tem muita labilidade. Essa via aérea está em pleno desenvolvimento. Então, assim, é só a gente fazer uma correlação extrapolando para a bronquiolite, né, que está tão discutido a utilização do beta-2 de curta duração. E que as crianças que são as candidatas a utilizarem o SABA, que é o beta-2 de curta, são aquelas crianças que têm um fenótipo de histórico de asma. Né? Os guidelines atuais, eles não estão recomendando o beta-2 de curta com força de evidência alta. Então, e são estudos mundiais. E aí, assim, onde eu encontrei literatura, onde você mais ou menos pensa para fazer o SAB e avalia a resposta, justamente nesse grupo de crianças em que você tem a hereditariedade, a atopia associada. Com relação à sua pergunta do LABA, né, o ICS mais LABA, essa associação em criança pequena, ela não me apetece, ela, na minha prática clínica, tá? Eu acho que você precisa escalonar de uma forma melhor, usar as diretrizes. A diretriz, Laerte, não é receita de bolo. A gente tem que saber sempre, né, até onde a diretriz vai ser o seu orientador, né? E porque existir momentos em que a gente vai, de fato, num paciente mais grave, num paciente que tem um controle muito difícil, depois que você reavaliou tudo, talvez em alguns momentos você precise fazer alguma coisa que seja off-label. Mas o ideal é que você comece com a força de recomendação máxima, né? Porque isso aumenta o perfil de segurança, isso diminui reação adversa, né? Isso deixa o pediatra e a família tranquilos, né? Porque você ser destemido com medicação que há pouco tempo atrás tinha, né? A gente via que tinha trabalho relatando morte súbita. A mesma coisa eu me refiro ao excesso de utilização de SABA para resgate em doses máximas. Ou seja, o SABA, ele é uma medicação que a gente tem que utilizar e, com força de resposta, reavaliar. Você não pode prescrever para o seu paciente em casa série com doses máximas de broncodilatador de curta duração sem que ele seja reavaliado por você ou que ele visite uma emergência. E a gente vê, por todo o contexto que a gente passou, pandêmico, né, muitas vezes o paciente, né, não quer ir para a emergência, tem dificuldade de chegar ao consultório, quer ser medicado, né, mesmo numa exacerbação, né, como se ele pudesse fazer uma série online. Isso não pode acontecer. Com força de expressão, isso é objetivamente perigoso no paciente com asma. Ele precisa ser examinado, ainda mais a criança, porque a criança ela tem toda uma labilidade, né? E pode ter reações adversas. Eu tive paciente que foi para emergência utilizando SABA em doses muito altas, das quais ele não estava acostumado, e ele convulsionou. Então, vai se esperar. Isso não está descrito? Não está descrito, mas, enfim, são medicações que você realmente tem que cuidar. Obrigado, Adriana. Não sei se a Sandra quer fazer alguma pergunta também. Não, eu sinceramente, eu fiquei encantada, porque eu acho que os pediatras que estão assistindo, eles estão vendo a importância da utilização de forma correta de dispositivos inalatórios, de diagnóstico de hiperresponsividade bronca pós-viral, entendeu? Que ela se mantém, principalmente no lactente. Essa hiperresponsividade não é incomum, não é?
e você poder direcionar o seu tratamento de forma correta e analisando os diversos aspectos, não é? Isso é muito bom. O Gina, quando você fala, eu adoro, acho perfeito, porque você analisa de modo a diminuir e pensando em comorbidades, entendeu? Eu acho fantástico. Eu queria parabenizar a vocês duas. Eu não sei se tem alguém querendo, algum dos nossos convidados querendo fazer alguma pergunta. Porque quando eu entro aqui, Acho que agora tem um pouco menos. não tenho mais acesso. Eles colocam que não tem acesso. Não sei. Enquanto está sem... Não temos nenhuma questão aqui, mas se quiserem fazer alguma pergunta, estamos... Eu acho que vocês podem fazer a pergunta que eles não têm acesso, não tenho acesso. Então, acho que sim. Entendeu? Mas Oi, doutores, todos têm acesso para perguntar. Se quiser desmutar, pode falar também, tá? Ah, tá ótimo. Podem perguntar diretamente também. Caso alguém queira fazer uma pergunta direta para a Adriana, para a Lisiane. Tem uma No pergunta aqui. momento de iniciar o corticoide inalatório, seria para pacientes com quadros refratários? Querem que eu responda essa? Então, Isis, o momento de iniciar o corticoide inalatório é quando você avalia que o seu paciente tem sintomas compatíveis com asma e com asma descontrolada, e que a partir daí você vai classificar esse paciente, dependendo da intensidade desses sintomas, da recorrência ou persistência desses sintomas, e a partir disso, como eu coloquei lá no escalonamento, você vai avaliar em que etapa do tratamento esse seu paciente, dentro daquele quadro clínico que a Gina mesmo descreve, ele está, tá? Então, a partir disso, não necessariamente você vai tratar o asmático apenas que está com sintomas refratários. Esse asmático que está com sintomas mais graves, talvez esse paciente, na hora de você classificar, necessite de um step mais alto, né? Porque você não pode esperar, é tolerância zero mesmo, tolerância zero para o início do tratamento de manutenção da asma. Então, é importante que a gente faça, de fato, a suspeita clínica de asma, como o professor Laerte perguntou, tá? Como eu fazia esse escalonamento, como eu fazia esse diagnóstico diferencial. O diagnóstico inicial é realmente clínico, a função pulmonar, os outros exames complementares de diagnóstico, né? Os biomarcadores, como a IgE, como é o eosinófilo, elas vão me orientar, no caso da infância, se eu vou encontrar o fenótipo de asma mais prevalente na infância, que é a asma atópica. Porém, eles não vão definir, eu não preciso totalmente desses parâmetros para eu iniciar uma terapia de manutenção ou a antiga denominada intercrítica. Tá? Então, de acordo com esse paciente, você vai escalonar, seja qual seja o quadro clínico dele, você vai avaliar se ele vai ter uma asma leve, se ele tem uma asma moderada ou se ele tem uma asma grave. Sintomas mais frustros, sintomas mais ocasionais, que ele demande medicação de alívio, muito eventualmente, você vai escalonar para as etapas mais baixas. Pacientes mais sintomáticos, que requer broncodilatadores e corticoides para alívio do sintoma, está indo à emergência frequentemente, está começando a ter falta à escola, está começando a ser um sintomático com queda de qualidade de vida, você já vai escalonar esse paciente para uma asma mais moderada. Internou no CTI e já faz algum tratamento, ou internou no CTI e não faz nenhum tratamento, você tenta escalonar ele pelo menos para uma moderada ou grave. E aí você vai perceber o que esse paciente requereu dentro da unidade de terapia intensiva, se esse paciente já tinha tido algum início de tratamento, se ele já tinha tido reconhecimento da asma e tratamento intercrítico em algum momento, ou não, para você avaliar. Eu, geralmente, na minha prática clínica, começo do step menor e faço o step up, caso eu não consiga o controle clínico do paciente. Mas, dependendo da gravidade, muitas vezes, em alguns momentos, você escalona, mas se você escalonar
com perfil de segurança, sempre olhando aquela tabela de uso de corticoides e as doses recomendadas, provavelmente você vai errar menos, tá? Você vai conseguir iniciar uma terapia e esse paciente que é mais grave, geralmente você precisa encaminhar para o especialista para ele te ajudar na complementação das condutas, tá? Não sei se eu consegui deixar claro aquilo que ela me perguntou. Deixa eu fazer só uma última pergunta para a Lisiane, até por causa do horário. Lisiane, você tem visto como efeito colateral do mau uso de técnica inalatória equivocada, quadros de candidíase, de orofaringe, ou até mesmo lesão perioral em crianças? Como é que tem sido a sua experiência com técnica inalatória inadequada e esse tipo de efeito colateral da medicação? Sim, isso é observado, por isso que a gente também precisa orientar, eu acho que isso eu nem comentei, a higiene, depois oral e também facial, em casos de nebulização, em casos de uso de máscara, porque isso é uma frequência. Candidíase um pouco menos, mas assim, o que é difícil, por exemplo, é a dermatite perioral. Essa, assim, às vezes, quando acontece, ela é bem refratária e chatinha, beça de ser tratada depois. Você precisa fazer a medicação inalatória, mas fica que daí o corticoide batendo ali acaba piorando. Ela geralmente é assim, em pedra no pé, assim, no sapato, sabe? Que incomoda. Então, cândida um pouco menos, porque eu acho que o bochecho eles acabam fazendo, mas essa sensibilidade perioral acaba, que eu acho pior quando acontece. Tá joia. Concordo. Bem, queria passar a palavra para a Sandra, não sei se não tivemos nenhuma outra pergunta. Olha, eu fiquei muito satisfeita, porque eu achei que o direcionamento, entendeu, foi muito bom, entendeu? Todos nós que assistimos ganhamos muito, tanto da importância dos STEPs, de como utilizar as medicações de forma correta, os passadores, os dispositivos inalatórios, e esse conjunto foi muito bom. Achei que tanto a Adriana quanto a Lisiane foram excelentes e eu fiquei extremamente satisfeita. Eu queria agradecer as duas, que foram maravilhosas, e gostei muito da pergunta que a Lisiane respondeu agora, que foi algo que quando você estava falando, eu lembrei, depois eu esqueci, da higienização bucal após a medicação inalatória, que é importantíssimo. E o que eu mais gostei é examinar o paciente de forma correta, explicar detalhes, participar ativamente da evolução desse paciente. Nós temos que ser profissionais em que nós buscamos o melhor para o nosso paciente. E para você buscar o melhor, você tem que conhecer o que você vai tratar. Adorei. Eu quero dar o parabéns às duas. E, Laerte, eu quero agradecer a você por estar aqui conosco, ainda cedinho aí. Isso. E foi excelente. Todos três me deram uma grande felicidade. E eu queria ficar ouvindo vocês, porque eu tenho certeza que todos os pediatras ganharam muito, todos nós ganhamos muito. E quando você trata a asma de forma correta, baseado em conhecimento, o GINA, para mim, ele promove uma orientação, uma boa prática do escalonamento da gravidade da asma, entendeu? E a complementação foi com você, Lisiane. Olha, muito obrigada a vocês. Obrigada, Laerte, por estar aqui conosco. Obrigado, Sandra. Uma boa noite para todos. Alguém não tem mais pergunta, não é isso? Acho que então, não. Acho que não estou vendo nada, mas olha, muito bom, excelente. Muito A obrigado. gente que agradece a oportunidade. Não, eu adoro asma e vocês foram tão maravilhosas que eu fiquei encantada, tá bom? Muito obrigada.
Obrigado. Uma boa noite para Boa todos. noite Tá? a todos, Abraço. gente. Boa noite a todos que participaram. Boa noite. Obrigada Obrigada pela presença.